frustrou. Calma, o mundo está rejeitando Jesus. Nosso papel não é ser aceito, é testificar de Jesus. Só que ele continua dizendo o seguinte: quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Amém? Quem enviou a igreja? Jesus. O que ele disse na oração ao Pai? Pai, assim como tu me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Jesus veio ao mundo para testificar de, ou seja, do Pai. Nós fomos enviados ao mundo para testificar de Jesus. O Espírito Santo veio ao mundo para testificar de Jesus. Ele veio ao mundo para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só que ele usa quem? A igreja. Amém? Então, quando se trata, é evidente que tem muita coisa a falar nesse assunto que o Caio perguntou. Mas quando se trata da triunidade ou da divindade, são três pessoas com a mesma essência, não dividem em essência. É mais ou menos o seguinte: o homem e a mulher, humanamente, não são iguais? Não são iguais? Humanamente falando, são ou não são iguais? Não são pó? São ou não são pó? Mas eles são iguais como seres humanos, mas eles se diferem em si nas ações. Sim ou não? Sim. O Pai e o Espírito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma unidade perfeita. Eles não se dividem em essência, eles se dividem nas ações. Amém, irmãos? 1 João capítulo 5. 1 João, lá perto do Apocalipse. Aí entra uma dificuldade que a gente tem demais quando estuda a Bíblia, é sobre traduções de Bíblia. Acho que o Edilson e o João não sabem o que eu estou dizendo. Tem traduções de Bíblia que é uma encrenca. Se você usar uma Bíblia só, conforme a Bíblia vai usar, ela fala uma coisa. Você pega a outra Bíblia, muda radicalmente algumas coisas. Por isso eu uso mais de uma, duas Bíblias em casa, para poder muitas vezes entender como os homens traduziram. E não é fácil, porque não é o meu caso, e eu não sei se um dia vai ser. Talvez um dia será. Se vai ser eu não sei, Deus é que sabe, tá? É por isso que eu discuto com os teólogos. Porque os teólogos, eles falam, estude teologia. Aí quando você vai estudar teologia e quer estudar sobre Deus, os teólogos se dividem na visão sobre Deus, o que Deus falou. Aí eu sempre os nossos teólogos, eles ficam bravos comigo, porque eles usam a teologia e falam, mas não é hebraico. Eu falo, mas traduz para mim, que eu não sei nada de hebraico. Quando eles vão traduzir, aí se engasga todo, porque a tradução é a interpretação do hebraico. Eu não posso utilizar o hebraico para pregar, porque se eu usar o hebraico para pregar, não é uma simbologia toda minha, o que vocês vão entender? Vão entender? Eu não sei, mas não é simbologia minha. Se eu usasse o hebraico, quem entenderia aqui? Entenderia alguma coisa? Caravaggio, misericórdia. Então quer dizer, é necessário traduzir para que todos compreendam o que é falar. Amém? É que nem mensagem em línguas. Você não entendeu nada. Agora, quando é traduzido, é compreendido. Então, quando eles usam o hebraico, o grego, o aramaico, agora traduz para mim, por favor. Aí eles traduzem. Quando traduzem, agora eu texto, tá? Aí eles, tá bom, pastor Tiago, não dá para discutir. Por que não dá para discutir? Porque eu não uso minhas palavras, eu uso a Bíblia. Porque eu não tenho outra coisa para usar a Bíblia. Eu tenho que usar a Bíblia, por Jesus, misericórdia. 1 João 5. Vocês já acharam? Versículo 7. Aí eu imagino que uma Bíblia aqui está diferente. Eu vou ler, depois eu vou ver que a Bíblia vai estar diferente. 1 João 5, versículo 7. Pois três são o que dão testemunho aonde? Aonde, igreja? O Pai,
a palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Amém? Em algumas traduções esse texto é omitido. Como é que está a sua Bíblia? Olha aqui, ó. 5, 7 e 8, pastor. O senhor deu 8 também. Só que calma aí. Calma, espera um pouquinho só. Viu que já virou crente? Eu só vi o 7 na minha Bíblia. Segura um pouquinho, calma, por favor. 1 João 5, não é o Evangelho, é a primeira carta, 5, versículo 7. Pois 3 são que dão testemunho no céu. Calma lá. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. Agora, antes que vocês falem, segura um pouquinho, você sim. Não, calma um pouquinho. Agora presta atenção. Olha o versículo 8. 3 são que dão testemunho na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses 3 concordam. Você percebeu o que é diferente da sua Bíblia? Sim. Agora leia aí na sua Bíblia, Tatiana. E o 7. Espera um pouquinho só, Cimei. Só um segundinho. Você já vai ver. E aí, Tatiana? Há 3 que dão testemunho. Há 3 que dão testemunhos. Acabou, né? Esse é o versículo 7. Isso na tradução dela. Quando você vai para o capítulo 4, o mesmo capítulo, versículo 6, quem é que dá testemunho no final do versículo? O Espírito. Olha no finalzinho. Nosso fala diferente. Nosso fala diferente. Vamos ver o 6. Ó, calma. E o Espírito que é dar testemunho, porque o Espírito é a verdade. Esse é o 7, nosso. Vixe. Esse é o 7. Figura lá, então vamos ver o 6 aí. Este é aquele que veio pela água e pelo sangue. Vai. Jesus Cristo, não só pela água, mas pela água e pelo sangue. É o 7. E o Espírito é o que dá testemunho, pois o Espírito é a verdade. Esse é o 7. Vai para o 8 agora. Agora, pois os que dão testemunho são 3: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 concordam entre si. Você percebeu que eu omiti o versículo 6 na minha Bíblia? Omiti o versículo 6. Nós tudo bem? Eu estou usando as 3 versões. Espera um pouquinho só. Agora respeitou, hein? Ô traduções, Jeová. Segura um pouquinho lá. Leia aí. Qual versão? Se você quiser usar aí. Espera um pouquinho, por favor. Escute o Jonathan aqui, na tradução que ele vai usar. Olha o John Lennon. 1 João 5, versículo 6. Na tradução que ele tem no celular. Leia aí. Usar a tradução normal que nós lemos. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só pela água, mas pela água e pelo sangue. O Espírito que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. 7. O 7 está do jeito do pastor. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Pela outra versão. Outra versão. Calma um pouquinho só. Não tenho pressa. Outra versão. A versão das irmãs atualizada. Jesus Cristo é aquele que veio com a água do seu batismo e com o sangue da sua morte. Ele veio com a água com sangue e não somente com a água com sangue. O próprio Espírito Santo é a testemunha que isso é a verdade, porque é o Espírito e a verdade. Agora 7. Há 3 que dão testemunhas. Aí divide com 8. Agora 8. O Espírito, a água e o sangue. Esses 3 estão de pleno acordo. Esse é atualizado não. Vocês perceberam que dá um nó? Não, na verdade Segura um pouquinho aí. Segura um pouquinho, por favor. Ei, coisa boa. Diagonista, você fala? Você pegou qual Bíblia, meu Deus? Jerusalém, é Deus? Ei, eu vim dizer, plural, ó, eu
que a Bíblia de Jerusalém é a melhor Bíblia que tem. Porém, eu não concordo plenamente com isso. Leia, Edilson. Em grego, João 5. Eu ouvi dizer que a Bíblia de Jerusalém é a melhor que tem. É a melhor. Só que eu não concordo com isso. Eu não concordo. Tá? Porque eu acho que a Bíblia do Edilson é uma Bíblia católica, né, Edilson? É a ecumênica, né? Mas ela não é católica. Qual é a editora? Então leia aí para nós. 1 João 5, 6. Não, você está no versículo 6? 6? Não com a água somente, mas com a água e o sangue. Isso aí é versículo. Esse era o 8. Porque três são que dão testemunho desse o Espírito, a água e o sangue. É questão de Deus. eles usam a primeira, pastor. A hebraica sempre usa a primeira. Ou seja, tem a mesma essência do mundo em nada. Qual o grande problema, irmão? Quando você pega essas traduções, dá ou não dá um nó? Ah, sim. Dá ou não dá um nó? E a outra tradução, né? E depois você mostra outra lista. Agora presta atenção. Como resolver o problema? Como resolver o problema? É fácil? Não é fácil por causa das traduções. Aí, para quem veio na igreja na quarta-feira, ou melhor, no domingo, vai se lembrar que um dia desse eu preguei aqui sobre a bênção apostólica. A graça de quem? O amor de e a comunhão do. Está na sua Bíblia? Nessa Bíblia tem esse texto, Edilson? Essa linguagem que eu me falar? Tem mesmo? Você já leu aí? Então, você pode perceber que a Bíblia ela não vai se contradizer. Só que as traduções criam um nó na cabeça da gente. E se você não examinar mais as Escrituras, fica enrolado o assunto. Fica ou não fica enrolado? Então, irmãos, por favor, daqui a pouco eu vou terminar o dia de hoje, tá? Eu só vou, em aspas, pegar o tempo que vocês tiraram. Presta atenção. Vocês, nós estamos aqui hoje, não temos que ter ansiedade de aprender tudo de uma vez. Por isso que é difícil. É muito complicado você estudar a Bíblia Sagrada. É mais ou menos assim. Nós estamos aqui, já virou uma balada de gato quando a coisa começou a ferver. Só que a gente começar com calma, orar mais, ler mais, nós vamos entender as coisas de Deus. Sim ou não? Sim. Só que se você parar na confusão, que a mente fica nessa hora, no próximo estudo você fala, não vou não. Não vou não, porque não dá para entender nada. Aí você desiste de conhecer a palavra de Deus. Isso você não pode fazer. Amém? Amém, queridos? Então vamos lá. Eu não sei se o cara entendeu, né? Eu tenho que ver que para responder a tua perguntinha, dá uma pacoteira, né? Mas vamos lá, né? Não, mas aqui em 1 João 5, eu começo a ler de versículo 6 ou 7. Descansa o coração. Eu acho que eu já expliquei, ó. As traduções não são fáceis. Se você pega a tradução que eu uso, o versículo 6 está diferente do que vocês têm. Sim. E segundo os principais pastores de nosso ministério, uma das melhores Bíblias que existe é a Bíblia que eu uso, a Thompson. Eu uso a Thompson desde 1900 igual a minha. Tá? Por sinal, eu estava fazendo um trabalho para a Rápido de Taivas. Minha primeira Thompson foi assim, ó. Eu preguei lá no retiro, e o jovem tem uma Thompson
bonita, de couro. Terminou o culto, a parte do sábado, o Jó, que era a Bíblia bonitona, chegou perto de mim assim: pastor Tiago, uma pergunta, vem para trazer. Deus mente para a gente? Não, mente não. Deus nos engana? Não. Então Deus mandou te dar essa Bíblia. Ele falou que vai ser mais importante do amor que na minha. Eu não te cabro. Aí eu agradeci, né? Usei essa Bíblia há 10 anos. Eu estou em casa guardando ela, ficou toda consumida o couro dela. Porque eu usava essa Bíblia direto. Hoje eu uso a mesma versão, só que é a mesma tradução, para mim menor, material diferente. E vou ter que comprar um anterior, porque esse aqui eu não consigo mais enxergar. Mas vamos lá, irmãos, indo para a parte final de hoje aqui, tá? Qual é o nosso tópico central aqui hoje? Conhecer Jesus. Amém? Quando você vai então para a revelação do Apocalipse, lembra que eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro e eu sou o último, lembram disso? Amém? Abram Atos 4. Você está voltando lá. Eu estou voltando àquele assunto anterior. Mas você deixou em aberto Tito 2. Tito 2? Então, abram Atos 4 e Tito 2. Não mistura não, Pedro, só você marcar aí, tá? Atos 4 e Tito 2, porque a Cida, graças a Deus, eu quero lembrar que eu deixei Tito 2 em aberto, porque as perguntas reagitou o pacote. Mas vamos lá. Vocês abram Atos 4 e Tito 2. Atos 4 e Tito 2. Vocês já acharam os dois textos? É porque na minha cabeça eu já ia ler Atos, entendeu? Só tem Tito. Então, já que ela lembrou de Tito, a gente vai ler Tito 2 e Atos 4. Ok? Vocês acharam? Posso ler? Tito 2 e Atos 4. Tito 2, versículo 13. Tito 2,13. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. O texto então afirma que Jesus é o que nesse texto? Ele é Deus. Ele é o nosso Salvador. A quem estamos aguardando? Jesus. Ele é o nosso grande Deus e Salvador. Amém? Vocês leram isso comigo? Não é que o texto afirma que nós estamos aguardando a bendita esperança, né? Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. O que eu comecei a dizer aqui para vocês? De Gênesis 1, que Jesus é Deus. Amém? E nós estamos aguardando Ele voltar. Ele é quem? Ele é o nosso grande Deus, mas Ele também é o nosso Salvador. Atos 4. Amém? Quando Pedro faz um discurso após o milagre sobre o paralítico que voltou a andar, ele vai dizer o seguinte, vamos lá, versículo 10: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de quem? Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, mas a quem Deus, guarda isso, lembra, Pai, Filho, tá? Ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que esse está curado diante de vós.
Versículo 11: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os construtores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Em nenhum outro, olha bem, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação, pois debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O testemunho de Pedro é explícito, é claro e não deixa dúvida. Há salvação em outro? Sim ou não? Lembra que ele é o alfa e o ômega? Lembra disso? Aquele que é e que há de vir. Quem nós estamos esperando que venha? Não é Jesus que nós estamos esperando? Ele não é o nosso grande Deus e Salvador? Amém? Agora vamos para o Velho Testamento, para a gente ir para o parte final hoje aqui, tá? Velho Testamento, Isaías. Eu li 10 a 12. Está diferente de novo? Vou nem discutir isso agora. 10 a 12. Eu li 4, Atos 4, 10 a 12. Isaías 43. Que dificuldade, né, gente? Assim com a tradução, né? Eu porque essa ia ver dessa irmã aí, ô Bíblia. Acharam a Isaías 43? Todo mundo achou Isaías 43? Amém. Versículo 11. Eu sou quem? E fora de mim? Eu sou o Senhor. E fora de mim? Quem é que está falando isso aqui? Aquele que é o Salvador. Em nenhum outro há salvação. Quem é o teu Salvador? Quem é o nosso Salvador? Jesus. Amém? Amém? Isaías 44. Versículo 6. Assim diz quem? Rei de quem? Eu sou Redentor, o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro. Eu sou o último. E fora de mim? Não há Deus. Isaías 44, 6. Lembra disso aí de Apocalipse? Eu sou o primeiro. Eu sou o último. Não pode ter dois que é primeiro e último. Amém? Este Deus que se apresenta como Salvador. Lembra que eu falei para vocês que o plano de salvação é um plano divino? Então Deus é o meu Salvador. Porém, todo esse sistema, todo esse projeto de salvação aparece quando aquele que é Deus com o Pai, ele não é um, ele é Deus. Quando Cristo se faz carne, amém? E todo o plano de salvação está nele. É nele que eu sou perdoado dos meus pecados. Mas por que é nele que eu sou perdoado dos meus pecados? Que como cordeiro, ele derrama o sangue. E o sangue é para purificação, para perdão de pecados. Amém? Amém, igreja? Amém. Estou falando de quem? Jesus. De Jesus. Isaías 45. Amém? Podemos ver? 21. Anunciai e chegai-vos e tomai conselhos todos juntos. Quem predisse isso
desde a antiguidade. Quem de há muito o anunciou? Não fui eu? O Senhor? E não há outro Deus senão eu. Deus justo e Salvador. Não há além de mim. 45, versículo 22, versículo seguinte aí, ó. Olhai para mim, sereis. Quem pode ser salvo? Vós todos os confins da? Pois eu sou Deus e não há outro. Amém, irmãos? Amém? Naquele relógio ali falta pouco minutinho para aquilo que eu projetei. Então vamos lá, irmãos. O assunto é fácil? Quando você vai estudar, não é tão simples assim. Se nós não entendemos, primeiramente, o plano de salvação como um plano divino, a gente confunde tudo. É porque todo esse plano gracioso da parte de Deus é um plano que está revelado na pessoa de Cristo. Só que quando se fala de pessoa, a gente crê hoje que houve um camarada chamado Cristo, porque ele se fez carne. A gente olha para o Salvador humano pela fé, porque ele se fez carne. Só que antes de ser carne, ele já é Salvador. Amém, irmãos? Amém? Antes de ser carne, ele já é Salvador. Diga, bem. Em aspas, a gente pode passar por aí, porque esse texto não está falando da serpente em si. Porque quando se trata da serpente, vamos lá, irmãos, serpente pode salvar alguém? Não. Aquela serpente no deserto, quando Deus falou para Moisés fazer a serpente podia salvar eles? A serpente não podia salvar eles. Está em Números capítulo 21. Está assim, ó. Todo aquele que for mordido pela serpente animal e olhar para a serpente de aço que ele tinha levantado ou feito, seria perdoado ou salvo da morte. Pergunto a vocês, cientificamente falando, não espiritualmente falando, qual é o animal que produz o melhor remédio contra o veneno, ou melhor, contra a morte que a cobra pode produzir em você? A própria cobra. Você pega a cobra, pega o veneno e combate o veneno. Que treco, né? Sim ou não? Quem é que descobriu isso? Eu não sei. Alguém sabe aí? Mas um cientista qualquer, ele pegou o veneno lá e falou: achei o segredo! Você mandar um veneno contra veneno, mata o veneno. Que treco esquisito, né? Dá para entender ou não? Qual é a resposta de Deus contra a morte? A morte de Cristo. Quer vencer a morte? Aceite a morte redentora de Cristo por você. É por isso que quando você fala desse texto, aí não tem jeito, né? Eu vou demorar só uns minutinhos, tá? A pergunta requer isso. Você é bom estudar a Bíblia, gente. Só que tem que terminar. Eu tento ser ético para não tolerar demais. Mas a gente também não precisa correr que nem desesperado, né? Não é verdade? Então presta atenção. Quando a Sidneia lembra do caso da serpente, tá? Olha o que está escrito em João 3. Então nós entendemos que o melhor remédio contra a picada da cobra é o veneno que está na própria cobra. Entendemos que a morte de Cristo é o melhor remédio contra a morte. João 3, vocês já acharam? Versículo 14. João 3, 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele tenha o quê?
tem a vida eterna. Quando se trata da serpente, tinha que crer na serpente? Sim ou não? Não entendi. Quando se trata da serpente que Moisés levantou no deserto, o povo tinha que crer na serpente? Tinha que fazer o quê? Tinha que fazer o quê? Somente olhar. Quem é que deu a eles aquela oportunidade? Olhe. Sabe o que ele está dizendo? Olhe para a oportunidade que eu dou a vocês. Entenda o que eu estou falando para vocês. Aceite o que eu estou abrindo de oportunidade para vocês, para que vocês possam vencer o pecado. Entendam isso. Hoje, se eu quiser vencer o pecado, eu preciso entender o sacrifício de Cristo. Eu preciso entender o sacrifício de Cristo, irmãos. Se eu não entender o sacrifício de Cristo, eu não vou vencer o pecado jamais. Eu preciso entender que o salário do pecado é... Mas quem pecou? Foi Jesus? Foi Jesus? Quem pecou? Eu. E por que o salário do pecado é a morte? Porque não tem jeito, irmãos. O pecado leva a gente à morte. Agora, quando Jesus morreu, ele morreu por causa dos meus pecados. Quer dizer, ele assumiu a minha culpa. Ele morreu por causa dos meus pecados. Então, se eu crer na morte de Cristo como princípio de pagamento pelos meus pecados, o que eu vou encontrar no Cristo? Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos entender? Amém, irmãos? Agora presta atenção. A mulher adúltera, ela foi perdoada? Foi por quê? Porque Cristo veio salvar. Ele veio para salvar. Foi ou não foi perdoada? Ela foi salva? Eu não sei. Ela será salva? Eu não sei. Eu não posso responder isso. Mas ela foi perdoada, porque Cristo veio para trazer a salvação. Agora eu quero ouvir de Jesus. Eu vou traduzir o texto, tá? Posso traduzir? Tinha uma turma lá com o nome de Tiago, Almir, Jonathan, sabe? E alguns mais, tá? Uma turminha lá, boa, amiga que sobra, é tudo amigo, tudo pecador, um monte de sem vergonha, um monte de sem vergonha, tudo cara de pau. É exatamente isso. Um dos da turma, lá não sei quem era, se era o Tiago, se era o dono da época, tinha adulterado com a própria mulher, mas era amigo da turma. Então, levaram a mulher para Jesus. Quero ver agora. Ela pecou, Jesus. Irmãos, eu costumo dizer de vez em quando que podia ser diferente, tá? Esse texto. Em vez de Jesus falar assim, quem não tem pecado, atira pedra, ele podia falar assim, é o seguinte, está o paredão ali. O nome da mulher é Joaquina da Silva Xavier, tá? Para não falar o nome de nenhum de vocês, tá bom? Vai para a parede, mulher, vai para a parede. Mas por que para a parede? Porque você pecou e eu sei que você adulterou mesmo. Vai para a parede. Tiagão, foi você, vai do lado dela. Jesus, ele vai mentir, Tiago? Não tem como mentir, ele vai na cara que eu pequei com ele. Mas tem um detalhe, Jonathan, vai você também, que a semana passada tinha uma Francisquina da Silva também, e você aprontou também com ela. Vai lá também, ela não está aqui agora, vai escapar. Mas tu tá aí, eu sei que tu pecou também. E vai para todo mundo no paredão. Agora, eu vou apedrejar todos. Eu, porque eu não tenho pecado. Eu não tenho pecado. E se ele fizesse isso, encerraria? Sim ou não? Se Jesus fizesse isso, encerraria? Por que ele não erraria? Porque biblicamente ele não é só salvador, ele é juiz. Só que quando você olhar para o texto, ele não, no contexto da história, ele não veio para julgar,
Ele veio para salvar. Por isso ele não fez isso. Deu para entender ou não? Vai, não peques. Vai, não peques. Então, para a gente ir para casa, eu sei que tem 1000 perguntas, mas a gente vai ler 2 textos que não tem como isolá-los da Bíblia, tá? Não pode dizer que esse é a verdade e esse não é, ou que esse é e esse não é. Amém? Vamos ler 2 textos, aí a gente vai marcar o nosso novo encontro. Eu acho que tem que ser para fevereiro, primeiro ou segundo sábado, ou domingo. Só que vai ser complicado, mas vamos tentar. Por que vai ser? Não, mas se for, presta atenção, eu vou pensar na possibilidade de mudar alguma coisa, mas não vai o que é não, tá? Isso. Vai ter ceia aqui no segundo domingo, tá? Eu posso fazer lá de Carolina, no primeiro sábado de manhã, primeiro domingo de manhã, passando tudo para lá. Vamos lá, Isaías, últimos textos, tá? A gente vai terminar aí. Abra os 2 textos. Isaías 33. Esse é para você fechar. É para fechar hoje. É, para fechar um pouquinho, né? É? O do Caio já fechou. O Caio já fechou. A questão da tradução da Bíblia que vocês já entenderam. São traduções, mas você tem que pegar textos e mais textos. Tá? Ok? Entendeu, né? Você entendeu, né? Beleza, irmão? Pode ir? Você entendeu o negócio da serpente? Representava a abertura que Deus estava dando para quem tinha pecado. E a abertura centraliza-se no Cristo. Por isso que eu falei, morte por morte, veneno por veneno. Tudo bem? Isaías 33 e Tiago 4. Novo e Velho Testamento. Você conhece o texto, hein? Lembrou? Lembrou? Agora você vai. Isso é um privilégio, repetição, filho. Eu escrevi sobre repetição um dia desse. Quem eu que eu não vai ler. Misericórdia, hein? Tiago 4, Isaías 33. Vocês já acharam? Sim. Estamos procurando. Alguém, ao ler Isaías 33, ou melhor, quando você lê Isaías 33 com alguém de outra denominação que professa uma outra fé, olha Isaías 33, acharam? Sim. Versículo 22. Calma, senhor. Calma-se, velho. Elas pegam essas versões aí, ó, versão da mulher, tá complicado, entendeu? Tinha que ser bonito essas perguntas. Eu faço isso há 30 anos. Olha como é que eu estou aqui, ó. Ó, aqui, ó. Vamos lá, Isaías 33, versículo 22. Pois o Senhor é O nosso juiz. o Senhor nosso Juiz. devagar, o Senhor nosso juiz. Isaías 33. Faz um estudo só com as irmãs, com os irmãos. Faz um estudo das irmãs separadas. Irmãs, o estudo com vocês vai ser separado, tá?
Isaías 33. Ó, olha para mim. 3. Versículo 2. Amém? A lição delas é colorido. Pois o Senhor é o nosso Juiz. O Senhor é o nosso Juiz. Sequência, nosso. Legislador. Na sequência, o Senhor é o nosso. Na sequência, nosso. E na sequência. Ó, sequência. Eu vou de novo. O Senhor é o nosso. Juiz. Sequência, o Senhor é o nosso. Sequência, o Senhor é o nosso. E sequência, o Senhor é o nosso. Ou nos salvará. O Senhor nos salvará corretamente. Ó, agora eu vou falar. O Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. E o Senhor nos salvará. Não é 4 pessoas. É um único Senhor, que é juiz, que é legislador, que é rei e que nos salva. Amém? Você quer fazer uma pergunta? Eu ia fazer, mas praticamente já respondeu. É que ele vai falar: Yahvé é o nosso juiz, o Senhor é nosso legislador e o Eterno é nosso rei. É meio pacote. Tradução de Bíblia não muda em nada. Troca essa Bíblia aí, meu. Tá? Porque são traduções aí. E aí você vai. Irmãos, eu vi um camarada metido a judeu aí, um dia desse, que ele é bom demais, mas você vai maluco com ele. Porque um usa um monte de palavras, quando ele vai traduzir, dá na mesma. Só que ele usa muitas palavras. Aí ele pega 500 interpretações de uma palavra hebraica, de uma palavra grega, de uma palavra aramaica. E aí ele vai fazer o embate significador. E quando ele peneira, dá uma palavra só. Mas cria tanto palavra de gato para depois penar é para isso que eu quero dizer. Mas meio que dá um passeio, enche a mente da gente coisa, você não consegue entender burro do que ele fala, depois ele traduz. Eu falo, porque eu resumo, camarada. Porque é bonito, mas você Aí fala do ele grego. a palestra dele durou 1h30. Se ele resumisse falando em português, duraria 30 minutos, olha lá. Mas como ele sabe falar hebraico, parabéns para ele. Deixa eu dizer essa palavra mesmo, porque ele está olhando Mas foi revoltado. Então amém, né? Eu fico com a tradução, que é mais fácil para mim. Captou a mensagem? Então quem continua falando hebraico à vontade, mas quem traduz. O Jeová. Vamos lá, Tiago 4. Misericórdia. 12. Cadê o Tiago? Se me quer pôr papel meio na Bíblia, já não sabe onde foi papel, se me Tiago 4,12. Há um só o quê? Legislador. E Juiz. para aí um pouquinho. Lembrou? Agora presta atenção. Antes de terminarmos o versículo, o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador. Tiago vem e escreve. Tiagão, ó, presta atenção. Tiago dizendo para Tiago: Tiago, ó, há um só juiz e há um só legislador. Eu não posso falar que esse juiz e esse legislador de Tiago não é o mesmo de Isaías. Eu não posso dizer que não é o mesmo, porque há um só. Amém? Só que quando você vai para Isaías, ele fala assim, ó: ele é o nosso rei e ele nos salvará. Quando você vai para Tiago, ele termina dizendo, ó: aquele que pode salvar. Pode salvar, mas só salvar? Não. Pode também destruir. Então quando o juiz julga, ou ele julga você digno de salvação, ou de perdão, ou de morte. Só que ele está derrogando agora. Ele está derrogando agora. Quando ele se assentar para julgar, não vai ter salvador, não vai ter cordeiro, não vai ter advogado. Acabou.
Fala, Cida. Então quer dizer que lá em Isaías 33, versículo 22, ele fala que ele é nosso. Ele é. Aqui em Tiago, ele afirma. É isso? É a mesma coisa. É o mesmo versículo, só que É. ele tem que falar. É uma interpretação da visão de forma que ele me salva. Salva ou não salva? Mas ele vai destruir? Então, quem que Deus vai destruir? Manter-se. Quem que Deus vai destruir? Acabou. Você é ímpio? Você não pode ter tanta dúvida assim, não, pastor. Você quer saber o que é ímpio? Sim. Quer saber mesmo? É, vocês estão perguntando, hein? Não dá que eu demorei demais depois. Então presta atenção. Ó. Se eu fosse traduzir ímpio, eu traduziria com uma só frase: aquele que pratica o pecado. Por exemplo, se você pratica a fofoca aqui dentro, você é ímpio. Exatamente, só que eu não li, né? O assunto não é esse. O assunto não é esse, eu não estou entendendo. Mas ó, se você pratica fofoca, você é ímpio. Se você pratica mentira, você é ímpio. Fofoca e mentira são palavras parecidas, mas não é a mesma coisa. Fofoca, muitas vezes, é você falar a verdade.